No próximo bloco, vamos conversar com o dermatologista Dr. Alex Paniza. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. É um ganho muito grande para a nossa sociedade amazonense ter o programa Isto é Manaus na área da saúde. Então é evidente a conquista que a gente teve com a presença de vocês no meio médico e a preocupação, né, que o Sr. Edson tem em trazer profissionais de renome, trazer profissionais com experiência e compartilhando aqui as informações de saúde que tanto ajudam a nossa população. Então eu sou testemunha disso, eu ouço dos telespectadores que viraram paciente ou que já são paciente, não só de entrevistas que eu já dei, mas de outros profissionais também que passaram por aqui. Então eu que agradeço o programa Isto é Manaus na área da saúde. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados, sempre às 7h30 da manhã, com um assunto muito palpitante. Por que muito palpitante? Porque nós levamos informações e isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague. Porque aquilo que você aprende. Então, você tem que estar muito bem, antenado com Isto é Manaus, porque nós estamos segmentando o nosso programa em cima da informação. Isso é muito bom. E sempre a gente vai estar com parceiros agradabilíssimos, como o Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery para o almoço e jantar através do 98530-6635. Então você tem aqui os prazeres da carne desfilando nos seus olhos, te enchendo de prazer, de sabor. Por quê? Porque tem uma comida diferenciada, tem uma maneira diferente de se fazer uma costela, de fazer uma picanha, um contrafilé. Então, você tem ainda as novidades, porque aqui você consegue comer legumes na parrilha, ou seja, são legumes que vão para a brasa e que muda completamente aquele sabor que você teria como se fosse cozido. Então tem uma textura melhor, um gosto melhor e eu vou te dizer, faz muito bem ainda, muito melhor do que uma coisa frita ou cozida. Então, gente, Churrasco da Vila é isso e muito mais. E sempre que eu falo, comida boa, de qualidade, Churrasco da Vila é o lugar. E olha, convido vocês, inclusive, a fazer o convite para o nosso dermatologista, Dr. Alex Pazini, falei certo? Paniza. Porque acabou que eu enrolo a língua às vezes para falar, mas está escrito aqui, é Paniza. Dia 14, doutor, nós teremos aqui no Churrasco da Vila um evento que eu acho de vital importância, que é a degustação de carne. Uau. Coisa que nunca se ouviu falar. No Amazonas a gente está ouvindo falar aqui a primeira vez e é já a 5ª versão desse evento. Então é num sábado de 12 até às 17 horas por R$ 75. Você vai ter aqui, gente, vai ter parrilha, vai ter fogo de chão, vai ter carne defumada, vai ter varal, então, e por R$ 75. Então, o senhor está convidado para vir trazer a sua família e degustar dos prazeres da carne. Então, nós estamos falando com o Dr. Alex Paniza, dermatologista, e tem o seu Instagram, que é o Derma Paniza. Você pode fazer o seu contato através do Instagram com o Dr. Alex. Doutor, o senhor esteve num congresso ibero-americano, então a gente vê que é um congresso onde congrega praticamente o mundo, né, o mundo americano. E o que se tem de novidades? O que o senhor trouxe de novidade para a gente aqui? Olá, Edson.
Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui senhor. novamente no seu programa Isto é Manaus. Prazer para mim. Sim, Igualmente. esse congresso ibero-latino-americano é um congresso que reúne os países Espanha, Portugal, Brasil e todos os países da Latinoamérica. Então, ele é muito pertinente para nós, né? Porque não é um congresso que trata somente lá da Europa, de outros países, senão são países que estão vizinhos da gente e que trazem muita informação científica. Me dá só um adendo. As coisas dermatológicas da Europa é muito diferente das coisas dermatológicas da América do Sul? Sim, tem algumas que são radicalmente diferentes. Assim como tem outras que têm muito em comum. Por exemplo, a estética é muito em comum. Mas quando nós falamos de países como Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, são países tropicais. Aí nós temos doenças tropicais que também são importantes. Que não tem na Europa. Que não tem na Europa. Que não tem na Europa. Então, voltamos às novidades. Eu estava falando, eu te interrompi. Não, tranquilo. Continue então. Sim, nesse espectro aí da dermatologia, que é muito amplo, nós temos novidade no campo da estética, né? Novos aparelhos de laser e acompanhamento com tecnologias que se consolidaram. E nós também temos novidades no campo do tratamento medicamentoso, né? Isso hoje, qual é a patologia mais ocorrente no nosso estado? Vamos nos ater ao Amazonas. Bem, e nesse âmbito nós temos que fazer diferença também entre certas populações, né? Tem patologias que são patologias infecciosas, por exemplo, nós estamos tendo um surto de esporotricose, uma doença ocasionada por um fungo. Já do ponto de vista, não de doença, senão das, diríamos assim, das queixas dos pacientes, nós temos muito comumente o melasma, né, que é o famoso pano preto, popularmente chamado de pano preto, aquela mancha que é muito incomodativa no rosto, tanto de mulheres como menos frequentemente de homens. A acne é uma doença muito comum e queda de cabelo é também uma doença, diríamos assim, uma moléstia que incomoda muito o paciente. No passado se falava que o melasma, por exemplo, é decorrente da mulher que usava muito anticoncepcional ou então de mulheres que não seriam mais virgens. Inclusive na minha juventude eram coisas que a primeira coisa que se olhava era no rosto da menina. Tinha pano preto, ela não era mais virgem. Então isso ainda era um tabu. E eu estou falando de coisa de 70 anos atrás, gente. Não vai confundir com as coisas atuais. Isso não tem mais nada a ver, né, doutor? Olha, no contexto de 70 anos atrás, até Teria. pessoas teria, mas hoje em dia não. A gente sabe sim que anticoncepcionais pioram a acne, independentemente do tipo, mas os que contêm estrogênios, eles pioram mais a presença de acne na mulher. Gravidez também piora, mas hoje em dia, e aí vai a novidade, né? Nós temos o espossomo. O que é espossomo? São, diríamos assim, fatores externos que influenciam a nossa vida no dia a dia, como por exemplo, a contaminação ambiental, o fumo, o álcool. Então hoje sabe-se que esses outros fatores também influenciam na presença de manchas no corpo, entre elas o melasma. É uma novidade. Então sabe-se que isso daí é o famoso espossomo, né? É uma coisa externa a você, mas que também te influencia nesse sentido das manchas. Lembro vocês que o Dr. Alex Paniza tem o seu Instagram, que é o Dermapaniza. Você pode fazer um contato através do Instagram. Ele demora um pouquinho, mas responde. Isso você pode ter certeza. Doutor, e a nível de tecnologia? Porque a gente tem observado que o país cresce tecnologicamente em passos largos. E a maioria das coisas ainda está ficando para trás. Por exemplo, eu sou uma coisa disso. E para você ter uma ideia, eu perdi 40 anos de arquivo de programa porque eu achava que a tecnologia ia chegar, mas que eu ainda ia ter condições de pegar esse material, arquivo antigo, e passar para uma coisa
mais fácil ou então uma tecnologia, uma mídia atual. E tamanho foi o meu erro, que simplesmente desapareceram os DVDs, desapareceram os CDs, desapareceram uma série de coisas e ficaram apenas um HD. E os vídeos que a gente usava como fitas se foram e eu perdi. Então, o que se tem de novidade? O que se viu de novidade lá? O que permanece, o que mudou? Ok, Edson. Eu tenho conhecido de empresas, fazendo aí o parênteses, né? Especializadas em fazer essa transformação. Se você ainda tiver, talvez você consiga. Porque existem empresas especializadas nisso, em transformar VHS, DVD em tecnologias modernas, né? Mas assim, voltando ao tema da dermatologia, certamente cada vez são lançados aparelhos de laser que te facilitam o tratamento dermatológico. Isso é interessante. Um outro dia eu fazia um vídeo sobre isso, no sentido de que muitas pessoas, nós temos medo de agulha, de ser intervenido cirurgicamente, né? Mas que nós podemos utilizar a tecnologia dos lasers. Então essas tecnologias têm avançado muito. Nós temos facilidade hoje em dia de aplicar aparelhos que realmente aumentam a produção de colágeno. Isto é verdadeiro. E agora com mais segurança. Por exemplo, existem aparelhos como o Fotona, que cada dia o fabricante vai mudando para uma tecnologia melhor e com menos risco de ocasionar, por exemplo, dano neural. E assim como existem outras tecnologias, como o laser de CO2 fracionado, que existem há muito tempo, e apesar do tempo que já existe, ela vai se consolidando como uma tecnologia que trabalha na produção de colágeno, é usada também como um recurso cirúrgico e que te diminui o uso do bisturi manual para o uso de um bisturi através do laser. Então, essa tecnologia, para dar dois exemplos, são facilitadoras de você melhorar todo o seu aspecto físico na produção de colágeno, na eliminação de manchas. Então, basta você procurar um colega dermatologista que trabalhe com elas, que pode ter certeza que é muito melhor que 20 anos atrás. Assim como facilitará e te ajudará para aquelas pessoas. Eu não quero ficar diferente, eu não quero mudar meu aspecto físico totalmente, eu só quero melhorar, eu só quero parecer que eu parei no tempo. Existe essa possibilidade. E isso não corre o mesmo risco do Botox, porque o Botox, quando chegou, ele foi assim uma arma milagrosa que estava fazendo a cabeça das mulheres, e até os homens passaram a usar também, mas ele tem um tempo muito pequeno de ação. No caso dos lasers, é definitivo ou também tem um tempo também de ação? Bem, isso depende. Quando nós falamos de laser, nós falamos de diversas tecnologias, de diversos, diríamos assim, comprimentos de ondas que eles usam, né? Então, vai depender do tipo de laser que a pessoa usa. Mas já aproveitando o gancho, quando você falou da toxina botulínica, por exemplo, agora já existe a possibilidade, e é muito provável que em breve nós teremos substâncias que farão o mesmo efeito do laser de uso tópico. Imagina isso. Não vai precisar, vai acabar a picadinha. Acabar a agulhada. Então, é uma possibilidade, já está sendo testada, né? Então existe essa possibilidade. E enquanto o laser, ele ainda continua sendo um dos tratamentos mais usados na medicina estética, tanto que se popularizou, que já existe até em centros comerciais, em shopping center, né? Obviamente que nós não podemos banalizar o uso da toxina botulínica, né? Também chamada de Botox, por causa que pode sim ter efeitos não agradáveis para a pessoa. Bom, eu posso dar um testemunho porque eu fui experimentar usar a toxina aí, e realmente vocês mulheres, vocês são umas heroínas, porque eu fiz uma aplicação e não quis mais fazer não, porque é dolorido, é ruim, é incômodo e muito caro, diga-se de passagem, pelo tempo de ação que ela tem. Então, eu preferi ficar enrugadinho, velhinho e tal, porque não adianta, você melhora a cara, mas não melhora o resto. E aí? Vai fazer o quê? Então, doutor, e
Essa produção de colágeno que o senhor bem registrou, que a determinada época da vida, ela diminui. No Congresso, então, está se mostrando que isso é possível, prolongar essa produção? É possível tanto com tecnologias de laser, como tecnologias de luz intensa pulsada, como também, e isso é para acreditar o uso de colágeno oral. Por exemplo, no Congresso, nós encontramos a produção de colágeno em gel. Então, sabe que você sempre compra aquele potinho que você coloca? Mas lá no Congresso eles mostraram um envelopezinho de gel. Tu toma como se fosse, tu coloca no suco. Mas eu achei muito agradável o fato de você colocar só um envelopezinho de gel, ao invés de pôr. Você pode comer como se fosse tipo um sorvete, um din-din. Pronto. Gente, Então tá vendo? isso já dá uma porcentagem de produção de colágeno até 20%, 30% a mais. Então realmente funciona. Basta você conseguir uma boa marca e tem diversas opções. Assim como existem gominhas também de colágeno, né? Essa em gel eu gostei, gostei muito mesmo. Tá vendo, gente? Essa é a informação que a gente sempre bate aqui, coloca. A gente traz profissionais assim, desse tipo, que vai de encontro das suas necessidades. Eu pergunto a você, principalmente a você mulher, mãe, que já teve filhos, que hoje já está com uma pele cansada. Você não gostaria de ter um gelzinho na sua casa, onde você mastigava ali um gelzinho e de repente o seu rosto vai ficando esticadinho, vai ficando mais nova, mais jovem, mais atraente? Quem não quer, gente? Todo mundo quer. E essa é a nossa proposta. É mostrar para vocês que nós temos profissionais aqui na nossa cidade capazes de tornar os seus momentos felizes. Como, por exemplo, está aqui o Dr. Alex Paniza, que é uma das pessoas que a gente reputa como um dos melhores dermatologistas que nós conhecemos aqui. Não que não exista outros, existe, mas ele foi o que nós conhecemos. E é com ele que a gente tem feito vários programas, principalmente vocês que pedem. Leva o dermatologista para a gente falar de um assunto. Aliás, o que se pede muito é em cima da cosmetologia, doutor. Se pede muito isso. As pessoas pedem para levar profissionais para falar desta área. Nós vamos marcar um programa para falar sobre isso. Perfeito. E vamos fazer o intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando desse mundo da dermatologia. Voltamos já.